E aí pessoal, aqui é o Garcia, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Por muito tempo eu utilizei um headphone como principal, que era o Anker Life Q30. E agora eu encontrei um páreo à altura dele. Eu estou falando do headphone One Audio Focus A10, que basicamente é uma opção híbrida que você pode usar tanto sem fio quanto com fio. Isso é excelente para quem busca aí um headphone, né, para jogos com zero delay. E se você ficou curioso para entender tudo sobre esse headphone, assiste o vídeo até o final, pois vai ajudar a mostrar para o YouTube que vocês estão gostando do nosso trabalho. E claro, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no canal, não vai te custar nada, vai me ajudar muito, eu vou te agradecer de coração. E agora, sem maiores enrolações, bora para o vídeo. Eu quero começar falando para vocês o que vem na caixa do One Audio A10. Basicamente é uma caixa muito bem feita, eu gostei da apresentação, achei melhor do que o Anker Life Q30. Além disso, vamos ter uma case de transporte que é bem resistente, bem legal mesmo. Ao abrir essa case, vamos ter acesso ao headphone, que vai ter alguns plastiquinhos para evitar os riscos, né? Achei isso aí um cuidado muito especial da marca. Vamos contar com manual de instruções, com todos os atalhos necessários para você aumentar, diminuir, avançar nas músicas, pausar, etc. E também vamos ter um cabo tipo C, que é excelente, né? Contar com esse carregamento que é mais rápido do que o micro USB utilizado anteriormente, né? Em outros headphones mais antigos. E também vamos contar com um cabo de 3.5mm, que é o famoso P2, para você conseguir utilizar ele diretamente no seu celular ou dispositivo sem a necessidade do modo Bluetooth. Eu quero comentar com vocês também sobre o design desse headphone, que eu achei extremamente bonito. Olha só, tem até alguns relevos aqui que são bem brilhantes. Transparece que é um headphone mais caro do que o preço dele, tá? Lembrando que ele tá na faixa aí dos R$300. E sério, galera, se me falassem que esse headphone custa aí os seus 500, 600, 700, eu acho que eu acreditaria, tá? Inclusive, né, essa parte, ela aparenta ser de metal, mas não é. Ainda assim, eu achei bem legal esse detalhezinho. Em relação ao aspecto de design e aparência, eu achei ele diferenciado, muito bonito, melhor assim visualmente do que o meu Anker Life Q30, melhor do que o meu Halo S35. Esse daqui certamente é o headphone mais bonito que eu tenho atualmente e ele chama bastante atenção, tá? Quando eu utilizei assim andando na rua, algumas pessoas que me conheciam perguntaram sobre ele, então nesse aspecto aqui eu acho que ele é 10 de 10. Vou aproveitar aqui para falar sobre a construção desse headphone, que particularmente eu gostei muito. Ele é todo feito em plástico em sua grande parte do material, porém é um plástico tão bem feito, de boa qualidade, que até engana parecendo metal, né, em muitos aspectos. Porém, o que realmente é de metal são as suas hastes aqui, que são muito bem feitas, então fica tranquilo caso você precise assim utilizar ele um pouco mais largo, você consegue sem ter aí muito risco de danificar. Outra coisa que é legal de mostrar para vocês é que ele consegue assim ter vários tipos de rotações, então se você precisar guardar ele aí no seu pescoço, deixar dessa maneira, ou de repente você quer dobrar ele para conseguir colocar numa mochila de uma maneira que fique bem fácil de transportar, você pode com esse headphone. Outro detalhe que é bem legal é que aqui em cima, ó, tem um leve relevinho com uma cor diferente escrito One Audio, então muito especial aqui a construção. Dá para ver que foi bem feito, bem pensado, e particularmente eu achei ele um pouco melhor em aspectos de construções com os seus rivais, no caso o Halo S35 ANC, o Anker Life Q30 também. Esse headphone ele pesa aproximadamente 295 gramas, né, quase 300 gramas, que é bem aceitável para essa categoria, não me incomoda em longos períodos de uso, então particularmente eu achei bem confortável, tá? Não é um dos mais leves, mas também tá longe de ser extremamente pesado de uma maneira que fique desconfortável na sua orelha, na sua cabeça. Foi um peso bem equilibrado na minha opinião. As earpads utilizadas aqui são courino, mas são muito macias, assim, realmente dá, você aperta aqui, você consegue sentir que é muito macio. Uma coisa assim que eu achei interessante comentar para vocês é que ele não chega a abraçar totalmente a sua orelha, fica um pouquinho por cima, mas ainda assim consegue abafar bem por conta das earpads bem feitas e de boa qualidade, não me incomoda. Então nesse aspecto aqui eu achei que o Anker e o Halo eles conseguem abraçar, né, tampar melhor, vedar um pouco mais, porém assim, é quase mínima diferença. Ainda assim é importante que eu avise vocês sobre esse aspecto. O clamp, né, desse headphone, que basicamente é a força, né, do aperto na cabeça, nesse caso aqui eu achei um pouquinho forte, tá, sendo bem sincero. Eu que utilizo óculos não me senti incomodado com o uso dele. De toda forma eu acredito que se eu ficasse longas horas, aí sim pode me incomodar. Então no caso aqui ele aperta um pouquinho sim, então de repente mais do que 6 horas já ficaria um pouco desconfortável na minha opinião. Apesar das earpads não tamparem totalmente a orelha, ele consegue vedar muito bem, né? A redução de ruído passivo dele ainda assim é excelente, justamente por conta dessa força de aperto do clamper. Isso acaba não atrapalhando
atrapalhando em sua vedação de ruído. Então eu gostei, isso aqui para mim tá aprovado também. Agora, quando a gente fala da redução de ruído ativo, que é também chamada de ANC, ele também vai contar com essa tecnologia. Então, além de você colocar ele tem uma redução de ruído passivo, você pode ativar essa tecnologia ANC. Ao lado esquerdo aqui do próprio headphone tem um botão que você apertou uma vez, ele vai ativar isso e vai, assim, basicamente tampar tudo que tiver à sua volta, seja ruído de carro, de música, de pessoas falando. Isso aqui é muito bom para quem quer estudar, se focar, ou realmente quer só jogar, quer curtir, quer ouvir uma música. Eu utilizo bastante em transporte público, mas pensa o seguinte, você tá andando na rua, você precisa prestar um pouco de atenção para atravessar a rua, alguém quer falar com você, como que você faz sem a necessidade de tirar, então, o headphone da sua cabeça? Basta você ativar mais uma vez esse botão e ele vai funcionar com outro modo, uma outra tecnologia que a gente chama de modo transparência, e aí ele vai conseguir fazer de uma forma, né, que tudo que tiver à sua volta você vai conseguir prestar atenção mesmo com as suas orelhas tampadas. Eu acho isso incrível, é uma tecnologia que eu uso bastante também. Alguém falou comigo, aperto uma vez, já consigo escutar a pessoa, depois que eu acabei de fazer aquilo, vou atravessar a rua, aperto novamente, vedo e tá ótimo, consigo trabalhar, estudar de uma maneira assim que me traz muitos benefícios no dia a dia. Além do botão de ANC, né, que você consegue ativar os modos, também temos aqui o lado esquerdo, a conexão para você carregar ele, que é tipo C, e ao lado direito desse headphone, nós vamos ter aqui um botão de mais e menos, que é para você aumentar, diminuir o volume. Se você quiser passar música, basta você segurar apertado mais, que ele vai avançar. Se quiser retornar, segura apertado por 1 segundo mais ou menos, também o menos, ele vai retornar. E esse botão aqui é para você ligar, né, no caso você segura ele apertado, ele vai ligar o headphone. Se você apertar uma vez, ele pausa a música, se você apertar de novo, ele volta a tocar aquela faixa, aquela música que você estava ouvindo. Além disso, também vamos ter a entrada aqui, que é o 3.5mm, que é o cabo P2, para você conseguir utilizar ele diretamente aí, sem necessidade de um Bluetooth, por exemplo. Vamos comentar então sobre algumas especificações desse headphone que eu acho bem interessante. Ele conta aqui com aquele certificado Hi-Res, que basicamente te traz um áudio de alta definição, então as músicas que possuem essa certificação certamente vão ser ainda melhores do que se não tivesse, né, se fosse um headphone comum. Além disso, galera, você tem aqui um headphone com 800 mAh de bateria, e isso vai te dar basicamente uma autonomia, se você utilizar ele aí com ANC ligado mais o modo Bluetooth, de até 40 horas, que é coisa pra caramba, galera. Imagina você utilizar 6 horas por dia, 8 horas por dia, dá pra utilizar a semana toda. Além disso, ele pode chegar até 50 horas se você ficar apenas com Bluetooth e música, né, sem o modo ANC, e se você ficar só com o modo ANC, ele pode chegar até 62 horas, ou seja, você ligou só o ANC para não ouvir nenhuma música, é bem difícil alguém que vai utilizar esse modo, né, talvez para você estudar ou concentrar, alguma coisa assim, mas é importante você saber que ele vai durar até 60 horas se você utilizar dessa maneira. Agora imagine o seguinte, você foi trabalhar utilizando o seu headphone a 10, chegou no seu trabalho, você percebe que acabou a bateria dele, e aí você ainda vai precisar de repente retornar para casa, ou você vai para a faculdade, e aí o que você vai fazer? Se você deixar ele carregando por até 5 minutos, né, ele vai conseguir ter uma autonomia de mais 2 horas de uso. Por quê? Ele tem o Quick Charge, é um carregamento rápido, então basicamente você deixa ele pouquinho tempo e já vai conseguir utilizar novamente, ele tá pronto para uso. Isso é excelente, né? Quantas vezes a gente acaba esquecendo de carregar o nosso headphone, ou de repente você tá se arrumando para trabalhar, esqueceu, deixa carregando enquanto você tá tomando banho, algo assim, já acabou, vai ter mais 2, 3 horas para você utilizar ele. Isso aqui é excelente, gosto muito. O Anker Life Q30 conta com isso também, o S35 da Halo também conta com essa tecnologia. Isso aqui salva a vida, galera. Precisamos falar, obviamente, do mais importante desse headphone, que é a qualidade sonora dele. E galera, eu gostei muito, de verdade. Ele tem assim, tanto graves, médios, agudos, muito bem equilibrados, eu consigo prestar atenção em tudo, o volume dele é bem alto também. Outro ponto que é muito interessante, né, no modo Bluetooth ele já é excelente, mas se você utilizar o cabo 3.5mm diretamente numa interface de áudio, como por exemplo, essa DAC da Foz Audio que eu tenho, que é o modelo Q5, você basicamente desbloqueia assim um cheat nesse headphone, ele fica muito bom, excelente mesmo. Só pra vocês terem uma ideia, quando eu fiz dessa maneira, né, utilizando a DAC, eu mantive ele num volume de 5 até no máximo 100, tá? Então, os 5% ali ficou maravilhoso, eu não consegui aumentar porque estava muito alto, prestei atenção em tudo, consegui jogar, inclusive com ele dessa maneira, porque ficou com baixo delay, né, eu tava utilizando no cabo. Então, Garcia, quero um headphone para jogar, para ouvir música, para sair, posso utilizar ele? Pode, principalmente se você utilizar ele com cabo 3.5mm, utilizando uma interface de áudio, como por exemplo, essa daqui da Foz Audio. Nesse momento, eu vou fazer um breve teste utilizando o microfone do Anode A10, de repente você precisa dele para trabalhar, para você entrar numa call, então realmente eu vou tentar trazer para vocês aí a qualidade que você consegue com ele, lembrando, né, que não é a melhor qualidade possível, até porque eu vou utilizar o modo Bluetooth, porém, ainda assim eu achei bem aceitável,
sustentável, dá pra você utilizar em situações assim mais comuns de trabalho, ou de repente uma call com amigos, não vai ser assim algo tão absurdo de você utilizar. Então, nesse momento, o áudio que vocês estão escutando já é utilizando o microfone direto do headset One Audio A10. Diz aí o que você achou da qualidade, se você achou interessante, se dá para utilizar para trabalhar, para jogar, enfim, é vocês que vão dizer aqui se ele é bom ou não. Vamos então para as minhas considerações finais com relação a esse headphone que é o One Audio Focus A10. E eu vou dizer para vocês se ele vale a pena. Sem rodeios, galera, ele vale a pena sim, porque é um headphone extremamente bem feito, ele consegue te agradar em quase todos os aspectos, seja na sua construção, que é um plástico de boa qualidade, tudo no seu devido lugar, sem rebarbas, seja no seu design, é um headphone muito bonito, não tem como negar isso. Com relação aos seus concorrentes, eu acho ele bem mais bonito, inclusive, tem um aspecto de elegância que me agrada muito, tem aqui AirPads muito bem feitas, redução de ruído passiva, tem também o ANC com a tecnologia, no modo transparência, vamos contar inclusive com High Res, que vai trazer um áudio de alta definição, o seu microfone dá para você utilizar para fazer calls, para você conseguir se comunicar com as pessoas, eu não considero o microfone ruim. Além disso, ele tem o modo tanto Bluetooth quanto, né, o cabo P2 para você utilizar ele aí direto no computador, no seu celular. Esse headphone ele consegue agradar sim em muitos aspectos. A única coisa que ele perde, na minha opinião, com relação ao Anker Life Q30 é porque esse último ele possui também um software dedicado que inclusive você consegue equalizar o som, né? Então você pode aumentar os graves, diminuir os médios, agudos, enquanto o A10 ele não tem um software, então você não vai conseguir mudar o som dele. Porém, eu acho o som padrão dele excelente, graves muito bem definidos, agudos, médios, então não deixa a desejar. E sem falar também que o preço desse daqui, hoje ele tá em média aí dos R$300, você consegue em promoções, cupons, conseguir até mesmo abaixo disso, 290, 280, e por esse preço é muito bom, é o melhor na minha opinião que você consegue comprar, até porque o Anker Life Q30 ele tá aí na média dos seus R$400, então isso aí já é um ponto positivo pro A10. Então galera, se você tá buscando um headphone bom, um preço justo, que é realmente o melhor custo-benefício do AliExpress, seja bonito, tem boas tecnologias, esse daqui ele vai atender sim as suas expectativas, pode ir sem medo. O A10 ele atualmente é o meu headphone preferido, é o que eu tô utilizando, inclusive mais do que o Life Q30. Fica aí então a minha recomendação para vocês. E se você ficou interessado nesse headphone, eu vou deixar o link dele na descrição. Muito obrigado por você ter assistido todo o vídeo, eu vou ficando por aqui, um bom descanso para vocês e um abraço.